Olá pessoal, boa noite. Nós vamos terminar esse trabalho que estamos fazendo do orçamento empresarial. Nós estamos na última etapa, que é a etapa financeira. Na aula passada vocês já tiveram a abordagem teórica da matéria, já fizeram algumas partes que era identificar dentro dessa empresa de vocês, que era custo, despesa, gasto, perdas e etc. A nossa parte final agora será atribuir valores financeiros, valores monetários desse negócio de vocês. Eu tinha prometido fazer uma planilha no Excel que nos ajudasse isso, e essa planilha está pronta. Eu estou compartilhando ela agora com vocês aqui nessa sala. Essa planilha é composta por quatro planilhas, aliás, dados, DRE, fluxo de caixa e balanço patrimonial automático. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre uma DRE gerencial, aqui nesse caso nosso. Vamos entender também sobre fluxo de caixa, que é uma abordagem dentro da administração financeira. Qualquer empresa que se preze e qualquer negócio que se preze tem um fluxo de caixa, inclusive nós, enquanto os nossos salários, temos fluxo de caixa montado, e depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. E um balanço patrimonial de abertura, só com as informações iniciais para constituir o patrimônio da empresa, que é o que nos importa depois para proceder com as análises financeiras que nós faremos nas próximas aulas. Pois bem, vou passar agora as orientações do que vocês deverão fazer, do que vocês deverão preencher nesta planilha. Nós começaremos por essa planilha inicial, dados. Primeira informação que vocês vão fazer é colocar o nome da empresa de vocês aqui, tá? Já deixei destacado aqui de vermelho e amarelo para vocês não esquecerem. Então, primeira informação, colocar o nome da empresa. Depois vocês preencherão somente esses campos de verde que eu deixei aqui, tá? Somente esses. Os demais vocês não mexem porque tem fórmula, e essas fórmulas remetem a uma outra planilha que será alimentada a partir dessa, tá? Então, cuide para não mexer nas fórmulas e estragar as fórmulas ou deletar as fórmulas. Se por acaso, por um descuido, deletou a fórmula, vem aqui em cima aqui, voltar, e volta para a etapa anterior, então a fórmula voltará, tá? Vamos lá. A primeira informação aqui, ó, qual será o valor do capital aportado pelos sócios? Dentro do trabalho de vocês discutiram e chegaram a um denominador comum e já informaram lá no trabalho qual será o valor que os sócios juntarão, aportarão na empresa para constituí-la, tá? Informe o valor aqui, somado já de todos os sócios. Tem os 5 sócios, cada um entrou com 20 mil reais, deu 100 mil. Eu coloquei esses valores dados aqui hipotéticos só para nós vermos como se comporta essa planilha, tá? 100 mil reais. Se vocês forem ter um prédio para executar as atividades industriais de vocês, então, se esse prédio for próprio, informe o valor dele aqui porque ele compõe o patrimônio da empresa, ele é imobilizado, tá? Informe o valor desse prédio, eu coloquei aqui hipotético 20 mil reais. Foi comprado algum veículo para trabalhar? A empresa precisa de um veículo para desenvolver essas atividades? Se foi comprado, ele é imobilizado, ele é bem da empresa, então informe aqui também o valor dele. Eu coloquei também 20 mil reais hipotético para entendermos como se comportará a planilha. Qual o custo dos maquinários da indústria? Vocês compraram maquinários para a indústria, fizeram a pesquisa, eu sei que vocês já fizeram esse levantamento, e aponte aqui então o valor desses maquinários da indústria. Quanto custará os outros ativos fixos, permanentes, sem o prédio e sem os maquinários da indústria e sem o veículo? Então, tudo quanto é outro bem que vocês compraram, bens que são duráveis, que vão aguentar mais de um ano dentro da empresa, são considerados imobilizados, são considerados ativos, porém, eles devem ter valor acima de 2 mil reais, tá? Inclusive, isso aqui é uma informação da nossa legislação do imposto de renda, tá? Não é exatamente 2 mil reais, é um valor um pouquinho maior, mas por base está aí. Então, nós só podemos considerar que é ativo dentro da empresa um bem que custe mais de 2 mil reais. Esse é o nosso combinado que faremos aqui, tá? Eu comprei um computador para a empresa que custou 3 mil reais. Beleza, ele vai aguentar mais do que um ano e custou mais do que 2 mil reais. Coloca o valor dele aqui. Eu comprei lixeiro, comprei grampeador, comprei porta-canetas, que vai aguentar mais do que um ano também, mas só que isso não é imobilizado, tá? Porque o valor dele é pequeno e ele é compreendido então como bens de uso e consumo, que vocês terão outra oportunidade de informá-lo em outra planilha, tá? Então essa planilha aqui, nós só vamos nos preocupar com aquilo que compõe o imobilizado da empresa. As informações dessa planilha alimentará automaticamente esta outra planilha aqui, que é o balanço patrimonial de abertura, tá? Então, o balanço patrimonial de abertura, vocês não deverão se preocupar com ele. Eu até deixei escrito que ele é automático, porque ele virá dessas informações dessa planilha, tá? Olha que legal.
Nós dissemos que os sócios aportarão o valor de R$100 mil na empresa, logicamente, 100 mil é capital social e o dinheiro disso vai para o caixa da empresa, R$100 mil. Desses R$100 mil, nós vamos gastar R$73 mil comprando o imobilizado dela. Ó, o somatório disso aqui, R$73 mil. Nós vamos comprar imobilizado. Isso quer dizer que vai sobrar no caixa R$27 mil, tá? Então nós vamos lá para o balanço patrimonial de abertura. Tá aqui, ó. Caixa, nós temos hoje R$27 mil. O ativo não circulante da empresa, que é o imobilizado, ela tá aqui, ó, prédios e construções, veículos, máquinas, outros ativos, tá? Que totaliza R$73 mil. O total do nosso ativo é 100 mil. O nosso passivo total é 100 mil, porque nós só temos aqui capital social. É a abertura, o capital social dos sócios aparece dentro do patrimônio líquido da empresa 100 mil, tá? Então essa informação aqui, para agora parece ser fajuta, não tem muito que nós olharmos para ela. Porém, ela será útil quando nós começarmos nas próximas aulas desenvolver as análises financeiras dessa empresa, tá? Nós pensarmos no negócio e analisar como que ele funciona. Como nós somos várias empresas, então nós teremos aqui vários valores de ativo e passivo logicamente igual, mas nós teremos vários valores no balanço patrimonial e a partir desses valores nós conseguimos comparar uma empresa com outra e vai ser bem interessante mais adiante quando nós pudermos comparar qual é a empresa que vai devolver o melhor resultado para os sócios, qual a empresa que consegue girar melhor esse valor investido dentro dela. Isso é bem interessante que nós vamos conseguir observar no futuro. Então já entendemos a planilha dados e a planilha balanço patrimonial de abertura, já estão resolvidos, vocês já entenderam ele. Preencha as informações dos dados. Supõe aqui necessidade de empréstimo. Pode ser que vocês não perceberam que a empresa vai precisar do empréstimo. Quando vocês orçaram o capital que os sócios vão aportar nela e o patrimônio que vocês vão adquirir com esse dinheiro é maior do que o dinheiro que vocês têm. Vamos imaginar aqui que o prédio custou R$200 mil. Então, se vocês colocaram 100 mil na empresa e os investimentos foram de 253, faltou 153 mil, não tem nenhum problema. É necessidade de empréstimo, vocês precisaram de contrair um empréstimo para custear isso. Se a gente vem aqui no balanço patrimonial, nós vamos ver aqui agora o passivo, que é uma obrigação que nós temos, ó, de empréstimo de 153 mil reais. Aqui tinha o valor em caixa, já desapareceu, porque nós não temos mais nada de dinheiro em caixa. Gastamos os 100 mil reais e pegamos mais 153 reais para conseguirmos bancar todos os nossos bens, os nossos direitos que nós temos aqui representado dentro do ativo. Nessa situação, o nosso ativo totaliza 253 mil, passivo também, olha que beleza, está batendo, se ativo é igual passivo, então nosso balanço patrimonial bateu nessa situação aqui, tá? São só as informações preliminares. Vamos para a próxima. Aqui nós temos a DRE. Novamente, vocês vão preencher somente as planilhas, somente as células em verde, tá? Eu deixo em verde, que é a cor do Palmeiras, fica bem bonito, né? Esperança também. Vamos lá. Vocês vão colocar aqui, ó. O nome da empresa vai vir automático dessa primeira informação, dessa primeira planilha que vocês preencherem, tá? A primeira informação dela é a receita de venda anual. Sempre anual, tá? A DRE não se pensa mensalmente, nesse caso nosso. Vocês vão pensar anualmente. Vocês já fizeram a estimativa de vendas de todos os meses que vocês vão ter. E vocês definiram também dentro do trabalho um percentual das vendas que serão realizadas à vista e o percentual que será realizado a prazo. E aqui dentro vocês vão separá-lo. Eu vou vender 10 milhões durante esse 1 ano de atividade, 5 milhões será à vista e 5 milhões será a prazo. É aqui o lugar que vocês vão informar ele, tá? 5 milhões à vista e 5 milhões a prazo, tudo bem? Se disserem que for 9 milhões à vista e 1 milhão a prazo, coloque aqui. Só precisamos de separar, porque depois isso pode nos ajudar mais adiante a entender algumas análises, nós podemos fazer algumas análises a partir dessa informação. Então coloque ele assim, tá? Eu já coloquei aqui, ó, imposto sobre vendas. Eu disse na aula que nós pensaríamos que as nossas empresas, todas elas funcionassem dentro do Simples e que pagariam uma alíquota igual de impostos, tá? Para fins de análise depois gerencial é até interessante. Então todas as nossas empresas que estão sendo constituídas pagarão a mesma alíquota de imposto. Nós não podemos depois dizer que a empresa de fulano deu mais prejuízo porque os impostos dela foi maior. Para finalidade de análise gerencial isso é interessante, então fica assim. Essa informação vai vir automática aqui, tá? É 10% do valor de receita de vendas, tá? Que era 10 milhões, então 10 milhões, 1 milhão
de impostos. A nossa receita líquida vai vir automático, tá? As células que estão em branco não precisam se preocupar com ela, já tem fórmula nela tabulada, tá? Cuidem para as fórmulas, não apaguem as fórmulas. Se porventura perceberem que deletaram alguma coisa sem querer e era uma fórmula, volta aqui, tá? Volta que já ela repõe de novo a fórmula ali. Então, a nossa receita líquida de venda será de 4 milhões. Bom, eu vendi um produto e esse produto me custou. Eu comprei matéria-prima, embalagem, alguma coisa para fabricá-lo. Então, veja bem, nossa receita de venda de 10 milhões, suponha-se que nós tivéssemos vendido aí 100 unidades de um produto, valendo cada um valor X, que totalizou 1 milhão. 100 vezes 1.000, né? Dá 1 milhão. Então, beleza. Eu vendi 100 unidades de produtos, cada um pelo valor de R$1.000. Só que o custo desse produto para mim, e daí nós vamos pensar aquilo que eu comprei de matéria-prima, tá? Eu gastei nele o matéria-prima 1, matéria-prima 2, matéria-prima 3 e a embalagem, para deixá-lo pronto. E isso me custou por cada produto R$90. 900, vamos pensar assim, 90, falei 100 vezes R$1.000, beleza, me custou R$900 cada uma unidade de produto vendido. Então, o custo dessa matéria-prima aqui é 900 unidades, R$900 a unidade, vezes a quantidade de unidades vendidas, que está relacionada aqui em cima, tá? Então, vamos lançar aqui, o custo dela foi de R$900 mil. Beleza. Mão de obra direta. Aqueles empregados que vocês têm dentro da empresa de vocês, que vocês já separaram lá no trabalho de vocês, que vão trabalhar diretamente envolvido na fabricação dos produtos. Quanto lhe custará esses funcionários durante um ano? Tá? Informe o valor deles aqui. Tá? Suponha que foi mais R$500 mil. Ok. Dentro do trabalho de vocês, eu pedi para vocês destacarem lá as despesas operacionais, despesas comerciais, despesas administrativas, tá? Vocês já têm isso lá destacado. Alguns, de repente, colocaram tudo como operacional, ou tudo como comercial, ou tudo como administrativa, tá? Aqui nós não precisamos nos preocupar demais nessa separação, tá? Mas se quiserem separar alguma coisa, por exemplo, despesas operacionais, aquilo que tem a ver aí com a operação da empresa. As comerciais podem ser aquelas relacionadas ao comércio do produto, por exemplo, comissão de vendas, o que vocês tiverem relacionado às vendas, combustível para entregar os produtos e tal, pode lançar aqui. Despesas administrativas, aquilo que está relacionado ao escritório, serviço administrativo da empresa, tá? Se lançar tudo em uma única linha dessa aqui também não nos desfalca demais também não, tá? Não tem problema. Suponhamos que nós gastemos mais 500 mil aqui. Vamos fazendo já. Beleza. Então nós temos um lucro operacional líquido de 3 milhões e 500 mil. Se nós tivermos alguma despesa financeira dentro da empresa, imagine, vamos dizer que ninguém tem despesa financeira. Porém, se nós temos uma conta bancária, essa conta bancária automaticamente nos gera despesa financeira, porque mensalmente o banco nos cobra uma taxa bancária, exceto se for uma cooperativa. Mas se eu uso o limite bancário por um dia, 2 dias, vai ter um juro no final do mês, isso tudo é despesa financeira. Talvez vocês não vão conseguir identificar isso, porque nós não combinamos de fazer um extrato bancário, de ter conta bancária, de ter nenhuma movimentação. Mas se porventura alguém já pensou e previu que ia ter alguma despesa financeira, é aqui que vocês vão lançar ela. Receita financeira é o inverso, quando nós temos, por algum motivo, nós temos algum rendimento. Por exemplo, quem tem cotas em cooperativas de crédito, uma vez por ano a cooperativa de crédito distribui as sobras. Nós consideramos isso como receita financeira, tá? Pode ser considerado como receita financeira. E aí ele vai nos dar um resultado líquido de 3 milhões e 500 mil, tá? Nesses dados hipotéticos que eu estou mostrando para vocês. E assim vocês construíram, então, a DRE da empresa. Sempre lembrando que as informações são anuais, tá? Nós combinamos um trabalho de 12 meses, então vocês vão pensar nos 12 meses dessa empresa, tá? Somar todos os valores. A mão de obra, eu paguei mão de obra todos os meses, mão de obra de um mês vezes 12, lembra do 13º, soma ele ali e lança ele, tá? Aqui nas despesas administrativas entra a mão de obra dos funcionários do escritório, tá bom? Despesa com energia, telefone, internet, entra tudo aqui nesse campo aqui. Entre eles vocês podem dividir aqui, tá? Bom, feita a DRE, nós já temos essa informação, isso morreu aqui, ela não vai carregar a informação para outra planilha, tá tudo resolvido aqui, tá? Então, isso só vai servir para nós em momento futuro para fazermos uma análise desses dados. Beleza. O próximo passo é vocês construírem um fluxo de caixa. E agora vocês prestem bastante atenção que eu vou explicar para vocês
como funciona esse fluxo de caixa. Talvez alguns de vocês já conhecem, eu já deixei a planilha pronta, ela já tem as formas, todas as informações certinha, tá? Vamos pensar aqui numa situação aqui dos dados iniciais, quer ver? Vamos fazer sobrar um dinheiro aqui, vamos deixar aquela situação que estava antes aqui, 20 mil, que vai ter 27 mil reais no caixa. Então, na abertura da empresa, tinha 27 mil reais no caixa, ó. No balanço patrimonial, a empresa começou com 27 mil reais. Aqui no fluxo de caixa, ele já vai trazer essa informação. No primeiro dia de atividade da empresa, nós tínhamos no caixa 27 mil reais. O fluxo de caixa representa a entrada e a saída de dinheiro, tá? Isso não sei se vocês já viram isso dentro de contabilidade, o que nós chamamos de regime de caixa e regime de competência. Competência está relacionada com a operação que aconteceu dentro do mês, nós temos que registrar ela assim que ela acontece. Se a venda for a prazo, nós vamos registrar ela no dia que foi realizada a venda. O regime de caixa, ou o princípio do regime de caixa, a máxima dele é que nós só vamos registrar aquilo que aconteceu de movimentação em dinheiro. Eu fiz uma venda a prazo, movimentou dinheiro? Não, não movimentou dinheiro. Então, nós não registramos ela. Agora, eu recebi essa venda a prazo, movimentou dinheiro? Aí sim, movimentou dinheiro, porque ou ele pagou em dinheiro ou depositou no banco. Essa movimentação é entendida, então, como o regime de caixa. Beleza. Eu deixei aqui mês 1, mês 2, porque depende do mês que vocês começarem a empresa. Nós tínhamos combinado, acho que mês de abril, né, para começar essa empresa. Então, seria mês de abril, maio, junho, mas beleza. Mês 1 até o mês 12, porque é um ano, então 12 meses. E aqui também, ó, 1 até 12, que são 12 meses, tá? Aqui, nesse quadrante aqui, nós vamos lançar neles as receitas, tá? As entradas de dinheiro, tá? Imagine assim, essa coluna aqui vocês vão informar o valor das vendas mensais. No mês 1 eu fiz uma venda de 100 mil reais. Beleza. Como que foi essa venda de 100 mil reais? Você recebeu ela à vista no mês 1? Sim, eu recebi ela à vista no mês 1, então nós vamos preencher aqui, ó, recebimento à vista dessa venda realizada aqui de 100 mil reais. Não, essa venda não foi feita à vista, ela foi feita a prazo e eu dei um prazo para o cara, para quem comprou ela, para o meu cliente, me pagar ela com 60 dias. Então, 60 dias, vai cair o vencimento lá dentro do mês 2 e eu vou receber no mês 2. A previsão é de recebimento dentro do mês 2, então, de 100 mil reais. Interessante, tá? O fluxo de caixa não é necessariamente as informações temporais que estão acontecendo. Nós vamos fazer ele como uma previsão do que vai acontecer, tá? O fluxo de caixa serve justamente para nós enxergarmos a nossa situação em uma semana que vem, no mês que vem ou daqui 2 meses, tá? É para nós termos essa previsibilidade, tá? Então, beleza. Eu vendi 100 mil reais aqui no segundo mês, eu fiz novamente uma venda de 100 mil, só que essa venda, no segundo mês, eu recebi 50 mil à vista e o restante eu parcelei em 5 parcelas de 10 mil. Então, aqui no segundo mês, eu recebi 50 mil reais à vista e em cada mês nós teremos uma parcela de 10 mil reais para receber, tá? Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 parcelas, né? Total 100 mil. Veja que aqui já veio alimentando essas informações aqui, tá? Então, beleza. No terceiro mês, novamente, eu fiz uma venda. Se eu recebi ele à vista, então eu vou lançar aqui no terceiro mês. Ou se eu combinei de receber ele a prazo, eu vou lançar de acordo com o combinado que eu tenho com o meu cliente, tá? Lá no mês 12 eu fiz uma venda aqui de 50 mil reais, só que eu dei um prazo para ele me pagar de 30 dias. Nós não temos aqui o 13º mês, então essa informação daqui já não tem onde nós lançarmos mais o recebimento dela, nós não precisamos nos preocupar, tá? Nós só vamos nos preocupar com esse período de 12 meses, nós vamos construir o nosso fluxo de caixa de 12 meses, certo? Beleza. Aqui são as informações de saídas que vocês preencherão, tá? Saídas. Nós temos pagamento de mão de obra, por exemplo, pagamento de salários. Nós temos que pagar todos os meses. Quanto que custa o nosso salário? Vai custar 20 mil reais mensalmente. Todos os meses custa 20 mil reais? Sim, todos os meses custa 20 mil reais, não muda, então nós temos que saber que aqui no final do ano nós temos que pagar o 13º, que vai ser mais 20 mil reais, a primeira parcela eu pago em novembro, então 30 mil reais aqui e 30 mil reais aqui. Ok. Eu vou ter outras despesas, eu vou ter
despesa com comunicação, vamos pensar assim, ó, comunicação, que entra internet, telefone, tudo que nós pagamos por mês de comunicação, que vocês já orçaram, está dentro do orçamento de vocês, lance ele aqui, mensalmente, os valores que vão colocar, aparecerem aqui, tá? Vocês já definiram também dentro do orçamento de vocês as compras de matérias-primas, quando vocês a farão, como vocês negociarão com o fornecedor, tentarão pagar. Então, beleza, eu comprei matéria-prima, e aí eu comprei, para mim iniciar a operação no primeiro mês, eu fiz uma compra de 50 mil de matéria-prima, só que eu consegui um prazo nela, eu não vou pagar nada no primeiro mês, eu vou começar a pagar do segundo mês em diante em 5 parcelas de 10 mil. Então tá aqui, 10 mil, 5 parcelas de 10 mil, vem lançando ela aqui. Tá? Pronto, 10 mil aqui. Veja que já vem trazendo aqui embaixo o resultado operacional. O que que é isso? Entrada de dinheiro menos a saída vai nos dar um saldo aqui. Nesse caso aqui nós não temos nada de... Aliás, o resultado operacional acho que está sendo só a somatória. Isso, o resultado operacional... Deixa eu só alterar essa fórmula aqui, senão vai ficar errado para vocês, tá? Para impostar certo. Esse resultado operacional ele tem que pegar isso aqui, ó. Entradas menos essas saídas será igual ao resultado operacional, tá? Então vamos lá. Igual este menos a soma desse outro aqui. Beleza, 20 mil negativo, deu certo aqui. Ok, corrigida a forma. Não vai mais dar problema para vocês, tá? Veja bem, eu já alimentei, vocês vão ter mais informações de saída, vocês vão aproveitar todas essas linhas aqui. Se precisar de colocar mais linha, basta vir aqui, ó, inserir mais uma aqui, inserir o quanto vocês quiserem aqui, tá? Faça isso entre essas linhas aqui, não vem em cima dessa, pode ser em cima dessa última aqui, ainda dá certo. Só não clique aqui, porque daí nós podemos perder a fórmula, tá? Se vocês clicarem na 29, inserir uma linha, pode ser que perca a fórmula, tá? Agora, se inserir aqui entre meio essas, não tem perigo nenhum. Pode inserir quantas linhas quiserem, quantas linhas acharem necessário, tá? E vai colocando aqui, então, as informações que vocês têm de saídas. Pois bem, nós tínhamos, então, para entender o fluxo de caixa, nós tínhamos um saldo inicial de 27 mil reais. Nós começamos o caixa da empresa com 27 mil reais. No mês 1, eu não recebi nada das vendas, tá? Minhas vendas foram tudo a prazo e começam a pagar do mês 2 em diante, então não tive entrada nenhuma no mês 1, porém eu tive despesa de 20 mil reais dentro do mês 1, que está aqui. Então o meu saldo inicial, mais ou menos o resultado operacional aqui, deu um saldo de 7 mil reais. Então nós vamos terminar o primeiro mês da nossa empresa com um saldo em caixa de 7 mil reais. Nós temos que nos preocupar agora para que no segundo mês nós tenhamos a receita suficiente, tenhamos entrada suficiente para que esse caixa não venha ficar negativo. Só um exemplo, a título de exemplo que está preenchido aqui, eu vou deixar agora com vocês, preencher o restante. Olha, veja bem, quando nós chegarmos nessa situação, nessa empresa, imagine que a operação da empresa se resume a isso daqui que nós estamos enxergando, esse fluxo de caixa. No 9º mês, essa empresa ficou com caixa negativo. Então nós estamos começando a operação hoje, já imaginando o futuro, nós temos que nos preocupar para que quando chegue no 9º mês, nós consigamos fazer uma receita de venda aqui, ter uma entrada de caixa no 9º mês, para que esse caixa não fique negativo, tá? Porque não existe caixa negativo, nós não podemos ter caixa negativo. Em uma última das hipóteses, se nós não conseguirmos realizar uma venda, nós teremos que, logicamente, pegar um dinheiro emprestado com alguém, porque nós teremos esses 20 mil para pagar e nós só começaremos o mês com esses 17 mil reais aqui, que é o saldo do mês anterior. Não tem como pagar 20 mil reais com o saldo de 17 mil. Falta 3 mil reais. Nós já estamos vendo isso pelo fluxo de caixa, tá? Então temos que conseguir um empréstimo para pagá-lo ele aqui e daríamos entrada nele no caixa. Bom, para título de informação, para título de atividade de vocês não precisam se preocupar com esse empréstimo. O que nós queremos aqui é justamente entender se essa operação da empresa que vocês imaginaram, que vocês construíram ela, nos dará um fluxo de caixa positivo, que todos os meses sobre dinheiro, tá? Essa sobra de dinheiro, esse saldo final aqui, não tem nada a ver com o lucro da empresa. Tá? Lembra que eu já falei muitas vezes na sala de aula que existem empresas que estão falindo, que estão fechando, não por falta de lucratividade, mas sim por falta de capital de giro. Capital de giro é justamente isso que nós estamos enxergando aqui. Quando chegou nesse mês aqui, se nós não tivermos de onde colocar esses 3 mil reais aqui, isso
Nesse momento, nós identificamos a falta de capital de giro. Então, esta empresa começou nessa situação aqui muito tranquila. Ela tinha R$27 mil no início da sua operação de capital de giro. Ela tinha isso no caixa. Ela bastava continuar fazendo venda, pagando as suas despesas, cuidando para as despesas não serem maior do que as vendas, e aí ela sempre conseguiria manter um capital de giro. Nessa situação, olha, no saldo final do segundo mês, ela tinha R$127 mil no caixa. Então, isso é para a operação da empresa, tá? Isso não é lucro da empresa, isso não é para ser destinado aos sócios da empresa. Esse valor é para ajudar, para fazer frente das atividades da empresa, para custear as atividades da empresa, tá? Então, isso é fluxo de caixa. Essa é uma ferramenta muito utilizada em todas as empresas hoje, de repente até alguns de vocês trabalham com fluxo de caixa na empresa de vocês. Lembra que eu falei no início da nossa aula que esse fluxo de caixa também se confundia muito com os nossos salários. Imagine aqui, ó, o nosso salário está aqui. Nós vamos lançar a nossa entrada de salário mensalmente aqui, e aí nós temos uma lista enorme de despesa que nós temos. Nós temos despesa com celular, nós temos despesa com internet, nós pagamos aluguel da nossa casa, nós pagamos o combustível para nós nos locomovermos, nós pagamos a parcela do nosso automóvel e tal. Nós sempre prezamos para que o nosso recebimento, o nosso salário, seja possível, a partir dele, pagar todas as despesas, e sempre torcemos para que no final do mês nos sobre alguma coisa. É a mesma coisa a lógica da empresa, tá? A empresa tem pagamentos mensais e tem recebimentos mensais. O gestor dela deve se preocupar para que esses recebimentos sejam sempre maiores do que as saídas, tá? Essa é a finalidade do fluxo de caixa. Então, para título de trabalho, para vocês vão preencher esse fluxo de caixa sem se preocupar que o saldo aqui embaixo fique negativo, tá? Não se preocupe. Se eles ficarem negativos, nós temos uma outra discussão a ser feita depois numa análise, tá? Mas não tem problema nenhum agora nesse momento. Vocês não precisam tentar resolver esse saldo negativo, tá? Não crie artifícios, não invente moda aqui para tentar fazer com que esse caixa fique positivo, tá? Distribua nesse fluxo de caixa, nessas células, as informações do trabalho de vocês, tá? Lance todas elas aqui, e aí nós conseguiríamos enxergar no final o que é necessidade de caixa, e depois nós vamos estudar isso a partir das próximas análises, das próximas aulas, aliás, várias ferramentas de análises que nós temos. E eu vou utilizar as ferramentas que são possíveis de análise do trabalho que vocês fizeram, tá? Já para título de informação, depois que vocês preencherem esse trabalho, aliás, a planilha então vai ficar nessa aula postada aí, vocês podem baixá-la da aula. Cada grupo baixa uma planilha, vão preencher com a informação da sua empresa. Depois que ela tiver prontinha, vocês podem vir aqui nessa sala de aula, anexá-la aqui, ou também mandar para o meu e-mail. Vamos fazer assim, vocês anexam ela na sala de aula e vocês me enviam ela por e-mail, uma planilha para cada grupo, tá? E depois vocês peguem o trabalho de vocês que estão sendo feito no Word, chega lá no finalzinho dele, crie lá um tópico lá, etapa operacional, etapa financeira da empresa. Daí vocês copiam essas planilhas aqui, ó, e vão lá e vão colando ela dentro do trabalho, tá? Uma após uma aqui, depois a DRE, depois esse fluxo de caixa preenchido, depois o balanço patrimonial. Colhem ele lá para entregar ele impresso depois para mim, tá? Para título de avaliação. Só que me mandem também a planilha em formato Excel depois, que eu vou pegar a planilha de todos os grupos e já vou apontar algumas coisinhas para vocês já de início, bem legal, em gráficos, para nós já começarmos a discussão, tá? Vou mostrar, olha, por que uma empresa é mais lucrativa do que a outra, vou mostrar em gráfico qual a empresa que nos devolveu, que devolveu para os seus sócios o maior resultado em lucro, tá? Isso é bem legal para nós entendermos depois. Aí nós vamos fazendo essas comparações, essas análises aí, vai ficar bem dinâmica as nossas aulas daqui para frente, tá bom? Tenham todos aí um bom aproveito aí, uma boa noite, uma boa aula. No preenchimento dessa planilha, tendo alguma dúvida, podem recorrerem a mim. Hoje, na terça-feira, então, eu estarei à disposição durante o horário da aula de vocês, prontamente para lhes responder. Em momentos oportunos, talvez não tão de imediato eu respondo, mas assim que for possível, eu respondo as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos.